Agora nós vamos estudar um pouco sobre os reinos. Lembrando que os reinos, né, é um dos taxons que faz maior abrangência de seres vivos, como vocês puderam ver no estudo anterior. E, consequentemente, os reinos eles são divididos em 5 grupos, né? E essa divisão, quem propôs essa divisão foi justamente o cientista Robert Iyutake, né? Então, Iyutake definiu os reinos em 5, né? E cada um dos 5 reinos eles vão apresentar características específicas para estar incluindo de fato os seres presentes no nosso planeta. Então, todos os seres presentes no nosso planeta, eles vão estar inclusos em um desses 5 reinos. E quais são esses 5 reinos, né? Nós temos aí o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, tá? Com exceção dos vírus, tá? Porque por apresentarem estruturas muito simples, alguns cientistas, a ciência basicamente ainda tem uma dúvida a respeito dos vírus, porque fora de uma célula viva, o vírus ele não consegue se reproduzir, se multiplicar, ou seja, ele não consegue ter o seu funcionamento próprio. Então, ele presente no ambiente, disperso no ar, ele fica praticamente inativo, ele não tem funcionamento algum, certo? Então, justamente por conta dessa situação, ele não está incluso em nenhum dos reinos. E detalhe, a estrutura do vírus, por ser constituída apenas de um material genético envolvido por uma cápsula proteica, ele não tem uma estrutura celular, né? Porque essa estrutura que eu acabei de comentar aqui com vocês é uma estrutura na qual se diferencia muito de uma célula. Então, por conta disso, os vírus eles não são considerados acelulares, né? E por serem acelulares, eles não são considerados seres vivos, porque uma das primeiras características que nós devemos levar em consideração para classificar um ser em algum desses reinos é justamente o tipo de célula, a estrutura celular que constitui esses seres. E no caso do vírus, eles não possuem células, certo? São acelulares. Então, esse é um ponto também que leva muito peso aí, né? É muito considerado aí em relação à classificação dos seres vivos, né? Que faz justamente ele não se incluir basicamente em nenhum desses reinos, ok? E se tratando ainda dessa dúvida com relação aos vírus, né? Os cientistas eles determinam basicamente o quê? Que o vírus, quando ele está parasitando uma célula viva, ele tem vida, né? Porque a partir daí ele consegue ter um funcionamento, ele consegue se multiplicar, se reproduzir. Mas fora de uma célula viva, o vírus ele não tem vida, entenderam? Então, a gente fazendo aqui, né, iniciando aqui o estudo dos reinos, pegando aqui o reino Monera, nós vamos ter as seguintes características, né? Os seres pertencentes a esse reino, eles vão ser unicelular. E o que é que quer dizer unicelular? É que nesse reino vão ter seres que são constituídos de uma única célula, ou seja, eles não são visíveis a olho nu. Para nós analisarmos esses seres vivos, para nós identificarmos eles, são através de imagens microscópicas, né? Todas as imagens que nós temos nos livros didáticos e outras fontes mais são por meio de imagens, né? Obtidas aí através dessa ferramenta que é o microscópio, ok? São seres que apresentam células procarióticas, ou seja, células de estrutura desorganizada, que não têm um núcleo delimitado, definido, né? Esse material genético disperso no citoplasma. Apresentam uma estrutura celular muito simples, na qual possui uma quantidade muito reduzida de organelas, praticamente a organela que vai prevalecer aqui nesse tipo de célula são os ribossomos, tá? A forma de obtenção de energia desses seres pode ser heterotrófica ou autotrófica. E se tratando da heterotrófica, né, é interessante que vocês façam referência às bactérias, porque são seres que dependem de outros seres para estar obtendo, né, sua energia, para estar se desenvolvendo, né? Então elas parasitam outros seres vivos para daí estar se apropriando das substâncias que contém dentro das nossas células, ok? Aí a partir daí elas vão se desenvolver, se multiplicar, enfim. E os seres autotróficos desse reino, né?
levem em consideração os seres na qual eu não citei aqui, que são as cianobactérias, tá? Que também podem ser chamadas de cianofícias ou algas azuis. Então, as cianobactérias, elas obtêm energia por meio do processo autotrófico, né? Fazendo o processozinho da fotossíntese. Por apresentarem cloroplasto nas suas células, elas captam a energia solar e produzem aí a sua matéria orgânica, certo? E justamente por fazerem o processo da fotossíntese, né, elas vão apresentar pigmento e por isso elas também podem ser chamadas, né, cianobactérias de algas azuis, ok? Por a pigmentação produzida nelas prevalecer aí a coloração azul, tá certo? E essa é a classificação, né, as características, né, que eu considero assim principais referente ao reino Monera. Pegando o reino protista, vocês vão perceber até algumas características comuns, tá, entre um reino e outro. Por exemplo, aqui no reino protista, nós já vamos incluir a característica de que nesse reino vai ter tanto seres unicelulares como seres pluricelulares. E o que são seres unicelulares? A gente já sabe que são seres constituídos de uma única célula, né? E pluricelulares são aqueles seres que vão ser constituídos de várias células. Então, consequentemente, quando falar de unicelular, é interessante que vocês associem aos protozoários, né, que são representantes desse reino. E quando falar de pluricelular, é interessante vocês associarem as algas, que também são seres representantes, né, que estão inclusos no reino protista. Que a gente sabe que tem algas que são unicelulares, que nós não conseguimos ver a olho nu, mas tem algas que são pluricelulares, que nós conseguimos até nos deparar com elas, né, durante um banho no mar, ok? São seres que vão apresentar estrutura celular eucariótica, com o núcleo delimitado, todo bonitinho, organizado, constituído de várias organelas, ok? E a forma de obtenção de energia pode ser tanto heterotrófica como autotrófica. Heterotrófica a gente vai associar, né, mais aí a questão dos protozoários mesmo, porque também são seres que vão precisar de outros seres para obter energia, né, que vão utilizar aí de métodos de parasitismo, certo? De situações como essas. E autotrófico, que a gente sabe que as algas, né, são seres que vão fazer o processo da fotossíntese, são seres que apresentam pigmentação e que são os grandes responsáveis pela manutenção do oxigênio no nosso planeta, né? E principalmente pelo fato de que atualmente, né, o desmatamento, as queimadas estão em tão grande excesso, né, os crimes ambientais, que consequentemente o oxigênio que mantém os seres aeróbicos no nosso planeta, que são os seres que dependem do oxigênio, está mais associado aí, né, à produção deles pelas próprias algas, ok? Como exemplo de representante desse reino, eu coloquei a ameba, que é, né, um protozoáriozinho que está presente na água, que a gente precisa ter bastante cuidado, está presente no solo também. E a gente precisa ter muito cuidado, né, com o consumo da água, com o tratamento da água, com o alimento que chega até a nossa casa, a verdura que é extraída diretamente do solo, tá? Para que a gente não possa adquirir esse protozoáriozinho e acabar se contaminando.